Olá, muito boa noite a você aí de casa. Começa agora mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Representando o Legislativo, eu estive na garagem da FAOL, em Conselheiro Paulino, estive na garagem também no Bom Pastor e não vi ônibus. Não vi ônibus. Nas ruas, nós não estamos vendo ônibus. A FAOL hoje não está cumprindo o seu papel. Ela não está cumprindo. E quem vem a sofrer com isso é a população. Horários de ônibus reduzidos, linhas reduzidas, e também não está respeitando o executivo, não está respeitando o decreto do prefeito, ou seja, colocar 100% dos ônibus nas ruas, que afinal de contas nós estamos na bandeira amarela. E eu coloco aqui à disposição o Legislativo para que a gente possa trabalhar em conjunto, Legislativo e Executivo, para que a gente possa resolver esse problema. Nós temos que ser harmônicos da mesma forma que fomos essa semana, em que nós votamos uma prorrogação do contrato dos mediadores, pois muitos deles estavam passando uma situação muito difícil e, graças a Deus, resolvemos esse grande problema. Solucionamos esse problema. Eu coloco aqui, mais uma vez, o Legislativo à disposição do prefeito. E peço, prefeito, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. A gente vê aí os bares, né, sendo sufocados, pagando multas, sendo multados a todo momento, e a empresa FAOL andando com um número reduzido, como se fosse uma lata de sardinha, e proliferando ainda mais este vírus. Vamos começar esse programa de hoje falando sobre o quadro Fique por Dentro, onde você vai conhecer o que é um processo legislativo. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o Executivo e o Legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado.
Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em 2 momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos. Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara, na internet. Caso o prefeito vete o projeto de lei, ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos. Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. E agora, chegamos na fase das entrevistas do programa TV Câmara de hoje. E começamos com a vereadora do PT, Maiara Felício, que foi vítima de injúria racial nas redes sociais após se declarar contrária à retomada presencial das aulas aqui no município. Pois é, né? Século XXI. Eu estou falando isso para todos os lugares em que eu estou dando entrevista, que eu tenho conversado. Infelizmente, a gente acaba criando uma casca e isso chega para a gente de uma forma completamente amena, né? Não tira a gravidade do caso, mas as pessoas precisam ter entendimento que injúria racial, crime de racismo, acontece todos os dias e não é nenhuma novidade na minha vida. A única coisa que foi novidade de fato foi a denúncia. Foi a primeira vez que eu fui à delegacia, fui direcionada à DEAN e lá eu prestei ali minha queixa e deixei o boletim registrado. A parlamentar falou sobre a importância de denunciar esse tipo de crime. É importante conversar sobre isso, né? Porque muitas das pessoas acreditam que na internet não existe legislação que tem ali uma devida punição, né, sobre alguma gravidade, alguma coisa cometida dentro das redes. Então, conseguir garantir, e eu fiz questão também de dar visibilidade para isso, porque tem muita gente que às vezes sofre e não sabe como se defender, né? Então, fiz questão de protagonizar, de levar a discussão, de dizer para as pessoas irem ali se informar, né, garantir seus direitos, porque isso é inadmissível, gente. A gente não pode continuar vivendo essa realidade. Ela ainda destacou sobre o aumento nos casos de crimes na internet. E crime de internet, assim, está gradativamente aumentando, né? Porque as pessoas se sentem à vontade. A vereadora ainda falou sobre os perfis de quem estava cometendo os crimes de racismo. E os perfis que eu encontrei ali, né, junto com o inspetor, né, que me acompanhou, eram pessoas que tinham ali as suas redes sociais, que usavam aquele meio social para articular com família, para se comunicar com os amigos, né? E no mesmo lugar, na mesma rede social, no mesmo perfil, se utilizava para cometer esses crimes.
encontramos uma pessoa reincidente, uma pessoa que já tinha antecedentes nesse mesmo perfil de crime, né? E uma outra pessoa de outra cidade que, através, né, do que foi criado na publicação, chegou até ali e sentiu a vontade também para colocar, né, o seu ódio para fora. A internet possibilita isso, né? Infelizmente, uma tela de computador faz as pessoas se sentirem corajosas para colocar seu crime para fora. Boa tarde, queridos companheiros, vereadoras, pessoal da Assembleia. Eu acho que cabe hoje começar com um assunto que foi o pontapé de todo esse rebuliço que aconteceu durante a semana, né, que foi o decreto 891 de 2021. Eu me coloco aqui solidária aos profissionais de educação que elaboraram vários documentos de retomada responsável da volta às aulas, né? E pensando sobre toda essa realidade de pandemia, né, decidiu inserir e intensificar a aula à distância e com material impresso. Eu estou ali na minha cadeira, na minha mesa, com vários documentos de várias páginas de como se daria esse retorno, né? Infelizmente, pegaram aquilo que está escrito ali e jogaram no lixo. Foram horas, realmente, eu falo isso no vídeo, horas, dias, meses para se elaborar uma retomada responsável e foi descartado facilmente, né? Ali a gente discutia, né, as crianças que não têm acesso à internet, a gente discutia transporte público, né? Porque a criança, gente, ela não vai sozinha para a escola, ela precisa do transporte, ela precisa de companhia, e é sobre isso que a gente se debruça para discutir, debater. Essa semana, a gente recebeu dentro do gabinete 3 senhorinhas, auxiliares da educação, né? E ali, gente, o que o Cristiano colocou anteriormente para a gente, foi de doer. Porque elas estão sendo empurradas para retornar, e a gente sabe a faixa etária delas, né? Tinha uma que falta 3 anos para se aposentar, e está sendo empurrada para o INSS, para poder tirar a responsabilidade da prefeitura, porque a gente sabe que foi reconhecido o Covid como acidente de trabalho. E a prefeitura tira essa responsabilidade dos ombros, né? Então é algo que eu queria frisar aqui, dizer que estamos nos organizando, vamos debater de forma saudável, né? A discussão ela é muito bem-vinda, o debate é muito bem-vindo, mas o debate democrático, né? Quando se passa para ofensas, a gente toma outras medidas. Eu estou aqui hoje com muito orgulho para agradecer toda a solidariedade que está sendo direcionada para mim. Eu fico muito orgulhosa de vocês, muito mesmo, e mais do que assim, acolhida, né? Eu me sinto forte, eu me sinto potente. Se a pessoa tinha interesse de me parar, eu sinto muito, de verdade. Porque o que aconteceu foi algo inédito na minha vida. Porque, não se enganem, eu já sofri várias injúrias raciais ao longo da minha vida e não é nenhuma novidade. A grande diferença foi que dessa vez eu decidi denunciar. A primeira vez que eu coloquei os meus pés na delegacia, fui acolhida ali, sei do privilégio, porque agora sou uma vereadora, né? Eu desejo que o atendimento que me foi feito seja feito a toda a população, porque quando a gente chega ali, né, Max Bill, a gente está completamente fragilizado. São coisas que, assim, do mais baixo nível que se chega para a gente, vereadores sabem muito bem do que eu estou falando. Comigo foi injúria racial, mas a gente sofre também de certa perseguição, né, por conta de ocupar cargo político. Mas eu desejo que essas pessoas se sintam acolhidas, não tendo essas funções, né, que a gente tem. Eu quero que realmente toda pessoa que se sentir oprimida ou vítima desses casos se sinta realmente com os direitos garantidos dentro da delegacia. Eu tenho que agradecer o Léo, o Júnior, que me atenderam lá e que me fizeram me sentir cada vez mais potente, né? Falar para vocês, gente, que isso acontece todo dia, tá? Tem muita gente que não acredita que racismo, né? Porque se a gente se refere ao crime como injúria racial, mas para mim é racismo. A pessoa que se refere coletivamente à cor, né, de um povo, ela faz individualmente também. Então, para mim, tudo é racismo. Eu acho que injúria racial foi um nome bonitinho que inventaram para colocar no crime. Isso acontece todo dia.
É difícil até algumas pessoas entenderem que violência verbal é violência, né? Quem dirá entender que violência na internet também é violência? E que existem mecanismos para a gente denunciar e garantir a nossa segurança. Eu fui lá, chamei o criminoso para o meio do palco, porque eu estou no holofote, todo mundo me vê. Eu sou uma pessoa pública. E estar aqui demanda muita coragem, muita força. Eu não estou aqui, saiu em muitas imprensas coisas minhas como se eu fosse uma coitadinha. E eu não sou. Pelo contrário. Eu fiz o que fiz para que essas pessoas que não têm a mesma visibilidade que eu se sintam encorajadas a denunciar também. Não somos coitadinhos, pelo contrário, meu povo construiu essa cidade, construiu esse país, não recebeu nada em troca. E a gente continua existindo. O plano da coroa, da cidade, era destruir a nossa existência, assim como no país. E a gente está aqui com a maioria da população. Muitas pessoas questionam a minha credibilidade de estar aqui, mas eu fui a vereadora mais votada. E sinto muito. Vocês vão ter que se acostumar com isso. Porque eu vou ser a primeira. E atrás... O vereador Cristiano Guenin, do MDB, falou sobre os profissionais de educação que estão supostamente sendo coagidos pelo governo municipal para retornarem às atividades presenciais nas escolas. Na verdade, são profissionais, né, da área de saúde, da área de educação, que estão recebendo essa orientação do governo de que precisam retornar, até mesmo aquelas pessoas acima de 60 anos que têm alguma comorbidade, estão sendo orientados a voltar, sob pena aí de perder emprego, de ser demitido, de ser exonerado. E se porventura realmente a pessoa tem uma comorbidade, estão jogando a responsabilidade para o INSS. Ele ainda falou sobre o auxílio-doença do INSS. O INSS só vai conceder auxílio-doença para qualquer profissional quando ele está incapacitado de trabalhar. Quem possui uma comorbidade não quer dizer que ele está incapacitado para exercer o trabalho. Porém, existe uma recomendação de afastamento porque ele está mais suscetível a adquirir o vírus da Covid-19. Cristiano disse ainda que o governo municipal está coagindo os profissionais de educação a assinarem um termo de compromisso que, caso contraiam a doença da Covid-19, isentem o governo municipal de responsabilidade. E o município, além disso tudo, as pessoas que estão voltando, o município ainda está obrigando a eles a assinarem um termo de responsabilidade, isentando o município de quaisquer responsabilidades se esse profissional vir a adquirir a Covid, que é um outro absurdo. Cristiano disse ainda ser um absurdo a Secretaria de Educação estar coagindo servidores a pedirem demissão para que os profissionais que não estão de acordo com a situação apresentada pelo vereador de assinarem termos de compromisso se recusem a fazê-lo. E o outro absurdo é encaminhar essas pessoas que não estão se adequando a essas normativas da prefeitura a pedir demissão, que sinceramente, é uma orientação extremamente equivocada, infeliz, cruel com os nossos servidores públicos no momento em que a gente está atravessando aí muitas dificuldades com relação a essa doença. Feito que é do seu partido agora estando lá. Parabéns. Me traz hoje aqui na tribuna falar um pouquinho aí de está acontecendo aí os servidores públicos. Eu confesso que eu estou abismado, eu estou muito preocupado com os rumos, com o trato que o governo está tendo com os profissionais da educação, vereadora Maiara. Eu recebi ontem umas 4 denúncias de servidoras da saúde, da educação, que estão sendo coagidas, o termo é esse, coagidas, vereador Marcinho, vereador Zezinho, que é da Comissão de Servidor Público, prestem bem atenção que eu vou falar aqui, estão sendo coagidas a assinar um termo de responsabilidade isentando de quaisquer responsabilidades se porventura, com o retorno das aulas, contrair a Covid nas unidades escolares. O município, de forma até muito
amadora, né? Porque não tem nem o que falar. Está forçando essas pessoas a assinarem esse documento, sobretudo as pessoas acima de 60 anos, porque quando iniciou toda essa questão aí da pandemia, teve uma orientação de que as pessoas que possuíssem comorbidades iriam ficar em casa aguardando. No entanto, o governo agora acena com o retorno às aulas e, obviamente, nem com o time completo vai conseguir dar conta, porque carência de profissionais na educação sempre foi uma realidade no nosso município. E aí está pressionando essas pessoas a assinar esse termo, e se não assinar, que vão para o INSS. Gente, quem tem comorbidade não está incapacitado, são coisas distintas. Você só vai para o INSS quando, depois de 15 dias afastado do seu trabalho, você continua incapacitado temporariamente para retornar a ele. As pessoas não estão incapacitadas, elas têm uma doença pré-existente que as impedem, por precaução, de estar expostas ao vírus. Isso aconteceu o ano passado todo. Aí agora, a orientação do governo, Johnny Maicon, é essa: chame todos e mande assinar. Você vê, precisa da pessoa, a pessoa vai, tá bom, eu vou trabalhar. Ah, mas você tem que assinar uma declaração aqui isentando o município de responsabilidade. Aí a pessoa já fica com o pé atrás. E se a pessoa não quer assinar, que vá para o INSS, que a gente sabe que não vai conseguir benefício. Vai deixar o profissional num limbo, porque nem INSS e nem trabalhar. E tem outros casos ainda pior, que estão mandando profissionais que já são aposentados ir para o RH abrir um processo administrativo para pedir demissão do cargo público, do vínculo público. Eu, sinceramente, vereador Marcinho, eu acho que não tem nem mais o que falar, sabe? A gente precisa, enquanto comissão de servidor público, comissão de educação, reunir com a secretária de educação, com o pessoal do RH, para a gente apurar, porque não foi uma pessoa que me disse isso não, foram 4 pessoas distintas que vieram falar isso comigo. Vereadora Maiara também recebeu informação. Minha esposa é inspetora de alunos de uma escola pública, também está ciente disso. E assim, isso não é desejar mal para o governo. Pelo amor de Deus, essa orientação está toda equivocada. Toda equivocada. Que os novos aposentados agora, que chegou também uma outra questão, os novos, quem está se aposentando agora, está sendo encaminhado ao RH para rescisão. Isso é válido, é fato, porque isso consta da emenda constitucional do presidente da República em novembro de 19. Isso é fato. Não dá mais para ficar com o vínculo. Porém, quem já era aposentado e continua trabalhando no serviço público, pelo amor de Deus, não pode receber essa orientação de abrir mão do seu vínculo, porque não atende os anseios do decreto municipal, das determinações da Secretaria de Educação. Não cabe, não tem esse cabimento. Aí quando a gente se depara com uma situação dessas, assim, eu fiquei atônito. Eu podia vir aqui para a tribuna, descer a lenha sem piedade, mas o troço é tão... Às vezes eu acho até que as pessoas estão inventando, Mayara, porque sabe, você não consegue. Você não consegue ir para uma linha de entendimento, sinceramente, eu estou rindo aqui porque de nervoso, com tamanha crueldade e covardia com essas pessoas que estão com medo de trabalhar por causa da doença. Aí, vou vencer o medo, vou lá ajudar. Ah, mas agora você assina um termo aí que se pegar Covid, a culpa é sua, né? Poxa, gente, espera lá, a gente sabe que o próprio Supremo Tribunal já já teve entendimento que a Covid é uma doença ocupacional, sabe? Mesmo que assine essa declaração, não tem validade de nada, é uma doença ocupacional. Então, enfim, vamos agir, porque isso não pode permanecer. Vereadora Vanderleia. Obrigada, vereadora, deixando pela parte. Muito boa a tua fala, sua colocação, excelente, porque, vereador, eu conheço algumas pessoas que trabalham na educação e elas têm fibromialgia.
Fibromialgia não tem como ficar de INSS e é uma doença autoimune. Diabetes não dá INSS. Quem tem outras doenças também que não vem agora na minha memória o nome. Então não tem como essas pessoas ficarem de INSS. Se tivesse, se a INSS colocasse elas, mas não tem, então... Oi? Se fosse automático. Exatamente, então não tem como. O médico dá a declaração, elas têm essa doença e não tem como elas entrar de benefício. Então, elas precisam voltar a trabalhar e elas correm o risco de contrair o corona e ter via óbito mesmo, porque as doenças que elas têm são autoimunes, tem problema de imunidade. Então, eu só gostaria de acrescentar isso e te parabenizar. Obrigado, Vanderlei. Vereador Maicon. Eu gostaria de parabenizar pelas palavras. Inclusive, eu tenho uma mensagem aqui de até pessoas que estão pedindo socorro. Olha a mensagem que mandaram para o zap dos profissionais de educação. Atenção, todas as que têm comorbidade, que apresentam atestado no ano passado, que apresentaram atestado no ano passado e não vão retornar esse ano, precisam do atestado para fazer o novo BIM. E quem já tiver atestado novo, me enviar por aqui, para buscar na 5ª unidade. Os primeiros 15 dias do BIM não precisarão passar pelo médico de trabalho. Já irá direto no INSS após 15 dias. Ligar antes de terminar os 15 dias para o 135. Essa situação. E olha só, e a pessoa me questiona. Pior é agora coagir quem tem comorbidade a voltar a trabalhar ou recorrer ao INSS. A gente pediu socorro. Olha só, temos que até quarta-feira ou assinamos o termo de responsabilidade mesmo em diante de atestado, ou ficamos 15 dias de BIM, né? E depois 15 aguardando a perícia médica sem receber. O que a gente faz? Passa fome? E aí? Como é que é? Vereador, é isso aí. Isso foi uma nota, até saiu nos grupos. Né? Não, isso aqui foi enviado para os funcionários. E assim... Maicon Queiroz comentou sobre um vídeo publicado nas redes sociais por um servidor da Prefeitura Municipal. Eu gostaria de manifestar sobre essa situação, né? Foi uma matéria, né? Na verdade, uma fiscalização que fazia em Campo do Coelho, onde eu recebi um pedido, né, de uma moradora na rua Atílio Orlando, a rua cheia de lama, com situação complicada. Fui lá, registrei o fato, entrevistei inclusive a moradora, eu coloquei ela para falar num vídeo comigo sobre a situação, cobrando o subprefeito ali de Campo do Coelho, né? E aí o que aconteceu? Depois ainda gravei um vídeo com o subprefeito de Campo do Coelho, que prometeu que iria resolver a situação, e de fato, até parabenizo, no outro dia o assunto foi resolvido. Ele foi lá, levou o maquinário da agricultura para poder melhorar a rua e dar acesso aos moradores que não conseguiam sair de casa. O que me abismou foi o seguinte: um funcionário da agricultura, durante uma gravação de um vídeo aí para uma rede social de algum morador, né, virar e colocar em xeque o trabalho dos vereadores, dizendo o seguinte: eu não trabalho para vereador, a gente aqui trabalha para o prefeito. E se o morador tiver algum problema e tal, não sei o que, procura a gente direto, porque o material já estava, o morador não viu a mensagem do subprefeito e chamou o vereador, e não precisa disso. Ou seja, primeira coisa, nós trabalhamos para o povo, nós não trabalhamos uns para os outros, né? Então, se ele está lá na secretaria, é porque ele foi chamado para o prefeito para trabalhar para a população, não para trabalhar para o prefeito, também, claro, não trabalhar para vereador. Segundo, o vereador ele é chamado aonde há deficiência, incompetência do poder público municipal em resolver uma situação. Porque quando um morador chega a chamar um vereador, é porque a situação está crítica, não é? Então, ele quer dizer o seguinte, que a gente não precisa mandar ofício, não precisa fazer fiscalização, nada disso. O vereador disse que vai continuar dando voz aos cidadãos. Então, eu gostaria de deixar a minha indignação com isso e dizer que vou continuar com a minha fiscalização, vou continuar fazendo os vídeos que eu tenho que fazer, mostrando a situação e dando vez e voz aos moradores que quiserem falar em todos os vídeos, como sempre fiz antes de ser vereador, porque essa é a forma de cobrar e de mostrar. E se estão incomodados com o nosso trabalho, basta fazer o serviço direito, que a gente não vai ser chamado para o morador, que, aliás, o morador não vai precisar nem se ir até a subprefeitura. O serviço já vai ter feito, vai estar tudo certinho, ninguém vai ser chamado e vai ficar tudo certo. Então, eu só gostaria de deixar esse registro e pedir aí, não aconteceu isso só em Campo do Coelho, aconteceu isso em São Geraldo, em outros locais, de funcionários da prefeitura, né, nomeados aí pelo prefeito Johnny Maicon, está querendo embarrear ou desprezar o trabalho de nós vereadores. E o que mais me deixa assim curioso é que esses mesmos funcionários foram candidatos a vereador. Então, vocês foram candidatos a vereadores, só queria entender, ou eles estão fazendo uma plataforma política, né,
ou eles estão querendo atender realmente a população. O parlamentar falou sobre os profissionais de educação que estão sendo coagidos a retornarem às atividades presenciais nas escolas. As pessoas estão falando que elas estão sendo coagidas, né, a poder assinar um termo assim covarde, tá? Muito covarde, muito triste mesmo, aonde elas têm que voltar a trabalhar, né, mesmo tendo alguma comorbidade, como por exemplo diabetes, obesidade, fibromialgia, qualquer outro tipo de doença, ou ela volta a trabalhar, se não tem, se ela pegar Covid, o município não tem nada com isso, ela procura o INSS. Sendo que o INSS, ele não está cobrindo, não está pagando esse tipo de doença e muitas outras que era para estar pagando, e nós sabemos o caos que está o funcionamento do INSS por conta da pandemia. Isso é covarde. Até pessoas que procuram a gente o tempo todo, que têm realmente o direito a receber algum benefício do INSS por conta dos problemas aí de saúde, e não estão conseguindo, estão tendo que recorrer a advogado, à justiça. Ora, então a prefeitura, ela quer com isso fazer com que os funcionários da educação, que já recebem pouco, já sofrem uma série de problemas, tenham que procurar justiça e judicializar a causa, né? Olha, é empurrar para o INSS, para o governo federal, uma responsabilidade que é do município. Isso é covardia. E recebi várias mensagens, a pessoa falou, olha, se eu não fizer, eu vou ficar sem salário, como é que eu vou fazer? Ele disse que irá procurar a Secretaria de Educação para esclarecer o assunto e criticou o governo municipal. Como vereador, a gente vai agir contra essa situação, né? Eu vou estar, inclusive, procurando a Secretaria de Educação, até convidando o secretário Cristiano Ganin para a gente estar indo lá ver com a Secretaria de Educação o que está acontecendo, né? Porque não pode ficar da maneira que está, e pedir a vocês, funcionários que estiverem passando por isso, mandem mensagem, procure a gente, porque nós estamos do lado de vocês. Essa covardia não pode continuar. Houve muita promessa de melhora salarial, de melhora para os funcionários, e até agora o que eu estou vendo é ser cortada a gratificação da saúde, médicos não querendo trabalhar porque o dinheiro não está chegando corretamente neles, e agora essa questão da educação, querendo obrigar pessoas a se responsabilizar de pegar uma doença, poxa, sendo que não é por aí que a coisa funciona. Isso é covarde e isso é triste demais. Com certeza. Eu voto em você, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente André. Ficou bonito essa cadeira, hein? Deus abençoe. Vamos lá. Gente, eu gostaria de falar sobre algumas situações que estão acontecendo na nossa cidade. Uma, eu gostaria de primeiro falar aqui sobre a falta de respeito de alguns funcionários da prefeitura, pessoas que estão trabalhando nas secretarias, com o trabalho aqui dos vereadores. Essa semana eu estive em Campo do Coelho, numa rua, Atílio Orlando, que a vereadora Vanderlei, inclusive, conhece essa rua também, né? Uma situação crítica, caótica, e inclusive tem uma outra rua ao lado ali com situação bem ruim também, onde os moradores não conseguiam sair de casa, Gaguinho, porque era muita lama presa em casa. Uma moradora me pediu socorro, foi na rede social, me marcou, ligou para mim, e eu estive na rua para ver a situação caótica, triste demais. Eu dei a oportunidade através do meu vídeo para poder a moradora se expressar. Inclusive, eu deixo claro aqui que quando eu faço as minhas reportagens também, e faço vídeos, e coloco o morador falando comigo, é justamente para que não se fale que estamos fazendo politicagem. O morador fala, ele também reclama e mostra indignação. Eu estive ali na subprefeitura de Campo do Coelho, conversei com o subprefeito Robson, uma pessoa até muito boa, coerente, um garoto, menino bom, que é lá da Fazenda Rio Grande, né, sobre a situação. E ele gravou um vídeo comigo dizendo, olha, já conseguimos o material, já vamos estar vendo a rua, falou sobre a situação também da rua Açucena, até lembrado aqui para ver o Vanderlei, e diversas outras ruas que nós até inclusive já protocolamos ofício pedindo. Para o meu espanto, a minha alegria e para o meu espanto, no dia seguinte ele foi lá, trouxe o material, trouxe o maquinário, inclusive, da agricultura, parte que estava lá na Fazenda Rio Grande, que foi feito trabalho em parceria aí com o município, onde moradores da Fazenda Rio Grande investiram, inclusive, R$12 mil de material, e a prefeitura entrou com as máquinas, isso não foi até divulgado, né? E aí o que acontece? Foi lá, fizeram a rua, ficou muito bom, parabéns, inclusive eu agradeci através do vídeo dele. O que me espantou foi um morador gravar um vídeo, e está ele ali e um servidor e um rapaz que trabalha na agricultura, falaram o seguinte, olhando aí no vídeo, e falar o seguinte, olha só, virar e falar para o morador o seguinte, que eu não trabalho para prefeito, para vereador não, eu trabalho para o prefeito. Então se o morador tiver alguma situação aqui, não fala direto comigo, não fala com o vereador não,
né? Não procura o vereador não, né? Se o prefeito já estava com material, a moradora não viu a mensagem, aí procurou o vereador e tal, querendo tirar a importância do nosso trabalho. Então é melhor a gente fechar a Câmara, todo mundo ir para casa e deixar só a Prefeitura resolver. Isso é um absurdo, né? Inclusive esse rapaz, ele concorreu a vereador. Então para que ele concorreu a vereador? E eu percebo essa falta de respeito em outros bairros também, onde estão tentando bloquear o trabalho do vereador. Não, por exemplo, estão atendendo aqui o Cláudio Leandro em Varginha, inclusive aonde mora o secretário de Serviços Públicos, né? Senhor Eduardo Trigo, tá tudo largado, inclusive as placas que ele colocou, que ele tem um grupo chamado União dos Moradores lá, que ele questionava muito o governo, e aonde ele mora está largado, né? E a gente não entende o que está acontecendo. Rio Grandina está abandonado, como bem disse aqui o Gaguinho, Maria Tereza, Friburgo todo, onde você vai, retrato abandono. Convido a todos a irem aqui atrás da Câmara Municipal, aqui em cima aqui, ó, rua cheia de mato, no centro da cidade. Então a gente quer saber o que está acontecendo. Eu peço respeito, por favor, dos servidores aí, do pessoal que está trabalhando, né? Talvez vocês tenham pretensões políticas, mas respeitem o trabalho dos vereadores. Nossos assessores, todos nós aqui, enfrentamos sol, chuva, frio, tá bom? Para poder levar o ofício e o pedido da população. É uma falta de respeito. Quando a gente faz um pedido, o vereador Isaac Demani sabe muito bem disso, gostaria que ele falasse sobre isso, e eles atendem, querem ignorar o trabalho do vereador. Pode falar, Isaac. Vereador Maqueiroz, Vossa Excelência pontua muito bem isso, assim, a gente lamenta, talvez até pela inexperiência do rapaz, eu não sei qual motivo levou a fazer isso, ele de fato concorreu, inclusive, a uma cadeira nessa casa, ele querer tirar o mérito no trabalho do vereador, e, na verdade, é regimental que o vereador faça indicação executiva. Ele pode fazer indicação legislativa e pode fazer indicação executiva ao município, que na verdade é uma forma de ajudar o município a pontuar diversos problemas que vem acontecendo na comunidade. A questão lá da rua Artílio Orlando, perdão. Eu recebi essa demanda também, inclusive fiz um ofício à Secretaria de Obra com cópia para a Subprefeitura de Campo do Coelho, porque é uma situação gritante. Agora, o trabalho do vereador, de fato, não pode ser desprezado por parte de funcionários do Poder Executivo, seja por que motivo for. Eu não sei qual o motivo que levou, talvez a inexperiência, né? Vamos acompanhar como vai ser o comportamento dele de agora em diante, que às vezes, no afã de achar, é uma guerra entre Executivo e Legislativo, a gente não tem guerra, não. O que a gente tem aqui, a gente faz, na verdade, ajuda o Executivo. Cada demanda que é levada ao Executivo através da indicação executiva de um parlamentar é uma ajuda que o município está recebendo de uma situação gritante que está acontecendo numa comunidade, seja que comunidade for, que o Executivo tem que dar uma atenção e uma resposta à população. Essa é uma das nossas funções e isso não pode ser desrespeitado nem desprezado por ninguém. Pode falar, Cláudio Leandro. Então, o que acontece? Que a gente percebe, a gente não está aqui para aparecer não, a gente está aqui brigando pela nossa população. E o que, como o Mike falou, a gente não está conseguindo resposta de alguns secretários. Então a gente fica espantado, porque a gente tem várias tentativas de tentar conversar com o cara, passar esses problemas para eles, e a gente não sabe qual realmente é o objetivo que está ali por trás. Não sei, sinceramente, se é amadorismo ou se é alguma coisa que está impedindo, achando que a gente vai aparecer em cima dos serviços prestados para a população. A gente não está aqui para aparecer, a gente está aqui para tentar resolver. Priscila, para falar? Eu acho, vereador Maico, que eu vi esse vídeo e esse rapaz foi um pouco infeliz nas suas palavras. Vereador Massim, ele quis menosprezar a Câmara, dizendo que a gente, tipo assim, para que você não precisa de vereador? A gente não precisa de vereador, vocês podem vir procurar a gente que a gente resolve aqui para vocês. Quer dizer, e não é isso, isso aí eu prego muito e vou pregar sempre, a questão do respeito a essa Casa Legislativa, porque ela já tem 200 anos, eu sempre falo que é maior do que todos nós, né, Isaac? A gente estava falando sobre isso ontem, então a gente tem que prezar respeito, a gente tem que nos defender, nos ajudar. E não só esse rapaz, como a gente tem andado em outros setores da prefeitura, tem acontecido algumas situações atípicas, não são todo mundo, mas tem acontecido. Isso aí em reunião, o próprio prefeito ele tem que chamar esses funcionários na responsabilidade
e falar com eles que eles têm que respeitar os vereadores, como os vereadores têm que respeitar eles. Isso é uma via de mão dupla, um respeitando o outro e cada um dentro do seu papel. Você fiscalizar e ele executar o serviço. Não vejo problema nenhum nisso. Então, eu acho que ele foi um pouco feliz e vocês conversaram com ele para ele poder mudar essa postura e, de repente, até o vereador se retratar nas falas dele, porque ele foi muito feliz nas falas dele, porque ele acaba atingindo não só o vereador, a todo mundo, porque todos nós somos vereadores, todos nós lutamos pelo mesmo ideal, que é o melhor da nossa comunidade, do nosso bairro. Com certeza é uma falta de respeito. Nós colocamos aí o pé na lama, estamos ao lado da população, enfrentamos frio junto, estamos lá vendo o que está acontecendo, né? A população nos procura, nos liga, e querer dizer que o trabalho do vereador, menosprezar o trabalho do vereador, só gostaria de deixar claro que o vereador entra aonde a falha e a incompetência do poder público municipal. Se estão nos chamando é porque o negócio não está direito e a gente está aqui para ajudar. Então eu queria pedir, por favor, ao prefeito Johnny Michael, Marcinho, Zazico. O vereador Maxi Bill do Avante falou sobre as atividades dos músicos que estão sem trabalho desde o início da pandemia. A classe dos músicos foi muito afetada durante essa pandemia. A gente vê hoje que a bandeira amarela ainda não permite eles a voltarem a tocar nos bares e restaurantes. Eu comentei em plenário, eu tenho sentido ele assim, até com esse sentido da classe com bastante bom senso. Ninguém pediu para voltar grupo de música, para gerar aglomeração. Não, eles querem atuar nesse momento para recuperar um pouco da verba perdida, que eles atuem com voz e violão, com uma dupla, mantendo distanciamento, né, que a casa esteja de maneira adequada, recebendo as pessoas. Então, assim, eu acho uma causa muito justa esses profissionais que tanto alegram a nossa vida. O parlamentar também falou sobre o diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Eu, particularmente, tenho uma ótima relação com o nosso vice-prefeito Serginho, com o prefeito Johnny Maia, com a pessoa que eu passei a conhecer agora. Agora, acho que a gente precisa aprimorar esse relacionamento. E, assim, estabelecer um relacionamento de alto nível, de maneira que os vereadores possam contribuir com a administração municipal. Essa harmonia, essa engrenagem, ela tem que funcionar de forma bastante efetiva para que a gente tenha um município melhor. Maxi disse ter recebido muitas reclamações da população sobre multas em veículos, principalmente por motoristas de aplicativo. Pois é, a gente tem recebido muitas notícias, muitas demandas nesse sentido. Não só dos aplicativos, mas de outros cidadãos que têm recebido multas que, segundo eles, não são adequadas. E pela quantidade de denúncias que a gente respondeu, deve estar acontecendo alguma coisa. Então, eu, como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, vou convocar uma reunião, né, com o secretário de Mobilidade Urbana, juntamente com toda a comissão, para que a gente possa ajustar e fazer a coisa funcionar de maneira adequada. A gente vê diariamente crimes contra a honra, seja calúnia, injúria, difamações. Então, acho que todos nós, vereadores, temos que estar atentos quanto a isso. Não deixar passar, não. Se a gente for agredido, nós temos que reagir e convocar a lei. Hoje eu quero falar também sobre uma classe, a classe dos músicos. E aí eu aproveito para parabenizar meu amigo Mustang Wagner, que é um músico aqui da nossa cidade. Eu tenho conversado muito com eles e eles têm sido bastante afetados durante essa pandemia. Já me manifestei sobre a nova métrica que o nobre prefeito determinou. Eu acho que são necessários ajustes para a gente dar isonomia, dar igualdade. E a classe dos músicos, até para o meu espanto, né, quando a gente vai defender uma classe, geralmente a gente joga para cima. E eles não têm feito isso. Hoje nós temos bares funcionando, restaurantes, a possibilidade da volta às aulas. E o músico hoje, como por exemplo meu amigo Mustang Wagner, está impedido de tocar com voz e violão, ele com mais uma parceria. Eu não vejo sentido nisso, sinceramente. Você respeitando o distanciamento, voz e violão, não vejo nenhum motivo para não acontecer. O importante é você manter o distanciamento, a capacidade da casa, isso que deve ser respeitado. E não impedir profissionais que estão sofrendo tanto de exercerem sua profissão. Então eu queria deixar esse manifesto e gostaria até de conversar com o prefeito, como falei com o Marcinho, sobre a gente estudar essas métricas que foram determinadas de maneira geral. A gente não pode pegar casos pontuais, nós temos que ter um olhar de organização geral. Uma outra demanda também, que eu tenho recebido bastante, eu acredito todos vocês, com relação às multas aplicadas na nossa cidade. Eu vejo profissionais de Uber, táxi, de aplicativos de maneira geral, não só eles, como outros da população,
indagando que tem recebido multas sem menor cabimento, às vezes falta de cinto. E eu até falou, Max, não tem nem como acontecer, vou usar um caso específico aqui, não tem nem como acontecer que o carro fica pitando e eu sempre usei cinto e a multa está chegando. Não foi uma, duas, mais de 10 reclamações que eu recebi nesse sentido. Eu hoje estou à frente da Comissão de Mobilidade Urbana, onde eu tenho também a presença do Marcinho, do Mike Queiroz. Então eu gostaria de a gente até convocar uma reunião com o secretário de Mobilidade Urbana, para a gente até usando as lideranças dos aplicativos, para que a gente possa chegar, conversar, entender, chegar a um consenso, né? A gente sabe que quando a pessoa pede uma viagem ali no Alberto Brown, por exemplo, ele é obrigado a parar para fazer o desembarque, não tem como. Essa é uma situação real, uma situação que acontece no nosso cotidiano e que os agentes de trânsito precisam estar atentos a isso. Então, essa é mais uma situação que eu gostaria de colocar. E eu gostaria também de falar da administração municipal de maneira geral. Todos sabem aqui que eu tenho uma proximidade muito grande com o novo vereador Marcinho, com o novo vereador Zezinho, né, que são líderes de governo. Agora, uma fala utilizada é que a gente não vai passar cheque em branco. Eu acho que chegou o momento, nós já estamos com um mês e pouco de governo, que alguns ajustes precisam ser realizados dentro da prefeitura, isso é inegável. Nós precisamos melhorar a tomada de decisão. As decisões, tem sentido que algumas decisões têm sido afoitas e aí depois tem que voltar, então nós precisamos adequar essas tomadas de decisões. Precisamos melhorar o nosso relacionamento com a Câmara. Acho que o prefeito tem que estar atento a isso. Nós temos que atuar em conjunto. E quando eu falo aqui, não é essa prática antiga de ter 50, 100 cargos, não. É a prática de construção. Que a gente tem muitos aqui que podem contribuir. Por exemplo, os bairros, né? Com os administradores de bairro, essa polêmica que o Mike Queiroz trouxe. Não é dessa forma que se constrói. O vereador precisa ser ouvido. Acho que ninguém melhor que a gente sabe as dificuldades que o bairro está passando. No meu caso, Chácara do Paraíso, Nova Suíça, Amparo, Village, que é um bairro que eu tenho um carinho enorme, me formei na Universidade de Cândido Mendes, então tenho uma proximidade muito grande com o bairro. Então, são pequenos ajustes. O Serginho já é uma pessoa que eu conhecia antes, que eu sempre me identifiquei, apesar de ser um botafoguense fanático, ele é um flamenguista enjoado, né? Mas uma pessoa que eu sempre tive uma boa relação. O Johnny não conhecia, mas me parece um jovem muito sério, uma pessoa que quer acertar. Então, prefeito, acho que a Câmara está aqui hoje e diversos vereadores falaram, a gente quer construir a ideia de construção, está todo mundo com boa vontade e tenho certeza que pela personalidade que o senhor tem também tem essa boa vontade. Nós precisamos fazer pequenos ajustes, pequenas adequações para que a coisa anda de maneira mais tranquila, que o senhor pense nas pessoas de tomada de decisão, que eu tenho certeza que o governo vai andar, tem tudo para andar, porque o princípio já de você ser uma pessoa correta, uma pessoa certa, tem tudo para dar certo. Eu tenho uma visão de administração pública, como já disse aqui anteriormente, de descentralização, de desconcentração. A gente sabe que a máquina pública não consegue atender as demandas da cidade, e a gente fala de capina, a gente fala de iluminação pública, a gente sabe que não tem. A estrutura da prefeitura, e aí não é culpa do prefeito, é uma situação de anos, é uma estrutura precária. Nós vamos precisar... O vereador do DC, Ângelo Gaguinho, também comentou sobre o relacionamento entre prefeitura e Câmara Municipal. Eu vejo que a prefeitura em si, o prefeito em si, não está dialogando com a Câmara. A Câmara não está pedindo nada, os vereadores estão preocupados com seus bairros, Nova Friburgo. Eles querem conversar, dialogar, né? Nem é nada de cargo, nada daquela lei antiga que o vereador ia lá, negociava, nada disso. Os novos vereadores, eu acredito também que os velhos, estão tentando, de formas, dialogar para trazer benefício para Nova Friburgo. A gente quer que Nova Friburgo cresça. Ele ainda destacou a situação do bairro de Rio Grandina, que está abandonado, segundo ele. Em Rio Grandina, eu vou falar onde eu moro. Rio Grandina está abandonado. Ontem eu estive lá no posto de saúde de Rio Grandina, está alagado. A obra que fizeram lá de 200 mil, relataram, as funcionárias lá relataram, encaminharam para a coordenação e até hoje não foi feito nada. Então o posto de saúde é novo, entre aspas, porque já está ficando velho.
Então, é esse diálogo que eu estou querendo dizer, junto, quando eu falo que tem que dialogar, que a gente está sentindo dificuldade e eles estão passando para o povo que esse diálogo é troca de favores, de emprego, nada disso. Tem algo ali estranho. Então, a gente tem que tentar sanar esse problema. Eu já conversei com o Massinho, já falei com ele, o Massinho até, coitado, também não está entendendo a forma que está sendo conduzido o governo. A gente tem que parar. Para falar a verdade, muitos falam que o governo, tem vários governos, um dentro do outro. Um está mandando mais do que o outro. É jogo de interesse entre eles, então. Boa tarde a todos, presidente, vereador, vereadoras. Ontem... Boa tarde a todos. Ontem, no posto de saúde de Rio Grandina, através de uma denúncia, a obra que foi feita lá, gastaram quase 200 mil. E ontem o posto estava alagado, infiltração, paredes mofando. E não é só o posto de Rio Grandina, não, é o posto também do Terra Nova. Eu acho que a firma, eu vou pedir aqui o líder do governo, porque eu acho que a firma tem responsabilidade sobre a obra. Que o governo vai lá e tenta... Nova, foi feito agora, tem poucos meses, obra nova. E se gastar dinheirão, gastar dinheiro do povo é muito bom, é muito fácil. Quero ver gastão dele. Então, eu peço o Massinho, para o líder do governo aqui, para... o pessoal do posto já entrou já fizeram um relatório, encaminharam para a coordenação e até agora, o vereador Massinho, não foi encaminhado nada. Eu estou com medo que passa a data, porque a firma tem responsabilidade. Então que a firma volte lá e refaça alguma coisa que vazou, que está quebrado, inclusive a pia não está caindo água. Então eu peço o líder do governo que faça isso, que pede o governo para tentar agilizar isso o mais rápido possível. E uma outra denúncia, Marcinho, que eu recebi, um médico está sendo retirado do posto para ir para o Raul Sertã, para ficar na Covid. Segundo informações, o médico não quer mais ficar nem no posto e nem no Raul Sertã. Ele quer pedir demissão, porque ele não aguenta mais, entendeu? Então, aí a gente vai ficar sem um médico na Covid e sem um médico no posto de saúde. Então eu peço aqui ao líder aqui que mantenha o médico lá no posto de saúde de Rio Grandina, entendeu? E uma outra coisa também que eu quero dizer, o abandono, tanto de Rio Grandina, como no bairro Parque Maria Tereza. O único funcionário que tinha lá, braçal, que estava capinando, que estava varrendo, que estava fazendo, foram mandar embora, recebendo R$ 1.200. Único funcionário. Ontem eu tive no Parque Maria Tereza, todo mundo me parando, me questionando. Pô, Gaguinho, o cara ganhava R$ 1.200 para varrer e capinar. E foram mandar embora. Então, a impressão que dá, o Massinho, que o governo não quer ajuda. Entendeu? Então eu peço aí uma atenção especial lá de Rio Grandina, que está abandonado, ruas, como a rua do Canto do Sabiá, que o Maico Queiroz conhece muito bem, Canto do Sabiá, rua das Pedrinhas, lá no ponto final de Rio Grandina, que praticamente está intransitável, não consegue. Tem moradores deixando o carro embaixo e subindo a pé, que não consegue mais
andar de carro ali na rua, com tanto buraco. Então eu peço aqui o líder do governo que possa pedir lá o prefeito, eu repito, eu não sei quem é o prefeito, eu não sei quem está mandando. Eu fiz essa pergunta ao Marcinho na semana retrasada, eu não sei quem é o governo ainda, tá ainda o governo acho que está perdido. A gente tem que tentar achar o prefeito. Entendeu, Marcinho? Eu não sei. Uns falam que tá mandando é o Serginho, outro fala que tá mandando é o Pierre. Eu não sei. E lembrando do Pierre, que eu gosto muito dele, não tem nada contra ele, mas eu cansei de ver ele aqui na tribuna dando show. Aí eu tava ouvindo aí o Cristiano Oguenin comentando sobre a educação. E eu estava imaginando, se o Pierre estivesse aqui, eu acho que ele estaria metendo pau, achando absurdo, batendo na mesa, entendeu? Hoje não, hoje ele é governo. Se ele é governo, ele tem que agora tentar amenizar a situação dos professores, dos funcionários da educação, entendeu? Então eu peço aqui o líder do governo que possa passar, eu sei que... A palavra, meu querido. André, presidente, presta atenção. Vereador Ângelo Gaguinho, eu me junto a Vossa Excelência. A gente sabe como que é difícil a gente ser vereador de comunidade, né? Vereador de comunidade, a gente é muito procurado. A situação que o senhor me apontou da questão da unidade de saúde, né, da manutenção. A questão do médico me trouxe uma preocupação, não sei se esse médico é do Mais Médico, realmente, se esse médico for do Mais Médico, do programa Mais Médico, ele não pode ser colocado no Covid, não, eu tenho quase certeza aqui, mas estou anotando aqui com muito carinho, tá, o pedido de Vossa Excelência para a gente poder analisar e buscar soluções. Na questão do servidor, se o servidor trabalha, se o servidor já trabalhava, perseguição nesse servidor, por minha parte não tem, tá? Até porque em Conselheiro Paulino permaneceu alguns servidores nomeados, Vossa Excelência sabe muito bem disso, que talvez eles são servidores nomeados de até alguns vereadores lá, que quando eu cheguei lá, em momento algum eu questionei com o subprefeito aonde eu vou, de que nomeação é aquela. Eu só sei que o cara tá tampado numa enxada, numa pá, tá capinando, tá varrendo, e eu não sou covarde de chegar ao ponto de pedir a cabeça dele. Diferente se veio de A, B ou C. Tá? Acho que isso, principalmente um braçal, é covardia da gente tirar um braçal que já está acostumado ali a trabalhar. Eu sei que muita gente está precisando de emprego. Então, da minha parte, a gente não tem essa perseguição, né? Vou ver o que está acontecendo com esses servidores que foram mandados embora. Vou ver também a questão lá da falta de estrutura também, como a gente disse, de contratar mão de obra. E a gente buscar soluções. Mas parabéns pelas suas colocações, é muito pertinente, porque realmente está muito difícil o início e eu tenho certeza que ao longo a gente vai ajustando tudo isso. Obrigado pela parte. Obrigado, Marcinho, nobre vereador. Eu também sei que você é preocupado com os funcionários públicos, com certeza. Essa preocupação eu acredito que todos os vereadores têm. O nobre vereador ali. Então, Gaguinho, parece até que você está falando lá do meu bairro. Eu vejo assim a identidade que nós temos aqui, eu, Gaguinho, Zé Roberto, Max Bill. E o que mais me espanta, cara, é o desequilíbrio nas demandas. Você entende? Eu sei que toda a dificuldade do governo que a gente tá passando, a gente ainda percebe que tem bairros muito mais assistidos que o nosso. É isso aqui que está causando um pouco de espanto na gente, né? Então, tá difícil para todo mundo? Beleza, mas a gente percebe que tem bairros sendo assistidos. É isso que a gente, por enquanto, está na defensiva, está aguardando. A vereadora Vanderleia abraça essa ideia, também falou sobre o diálogo entre o prefeito e os vereadores. Eu me lembro muito bem que o prefeito Johnny Maicon disse que aquele profissional que estivesse trabalhando bem, ele ia continuar, porque o secretariado dele teria livre acesso de colocar quem ele quisesse, desde que a pessoa fosse um bom trabalhador. E, no entanto, não foi isso que aconteceu com a Simone. Eu me senti muito mal com essa situação toda, tá? Eu me senti como
sabe, um preconceito à minha pessoa, porque talvez tenha sido porque ela foi minha indicação, e aí também eu ouvi dizer, né, que a pedido de alguns vereadores. Mas aí como assim? Se a pessoa trabalha bem, ela está lá pelo mérito dela, porque a secretária a escolheu. E aí, por um vereador ir lá e falar alguma coisa dessa servidora, aí o prefeito vai ouvir e vai tirar essa pessoa, sabe? Então, eu gostaria, assim, que isso fosse revisto, repensado, porque nós precisamos, sabe, no momento que a nossa cidade evolua, sabe? Nós precisamos que as coisas possam dar certo. E para dar certo, eu penso que tem que ter união, sabe? E ela não foi contratada pela secretária a pedido da vereadora Vanderleia, não. Ela foi contratada pelos méritos dela, pelo trabalho, pela dedicação e pelo esforço dela. Eu penso que está, assim, muito cedo ainda, né, para dar uma posição muito concreta. Mas eu penso que o prefeito deve, sim, continuar conversando com os vereadores. Ele fez uma reunião com todos os vereadores, eu achei bacana da parte dele. Penso que ele deve fazer outras reuniões. Inclusive, eu marquei uma agenda com ele. Primeiro, ele desmarcou, porque ele teve um compromisso em Brasília. E aí, a segunda agenda, quem desmarcou fui eu, porque eu tinha um médico com meu filho. E aí, como eu aprendi a priorizar na minha vida a família, devido a tantas coisas, né, que me aconteceram, você vai vivendo e você vai aprendendo a priorizar. Eu priorizo o meu trabalho, mas antes do meu trabalho tem minha família, e naquele momento eu também desmarquei a segunda reunião com ele, e agora nós temos uma reunião agendada para o dia 17. Eu penso que nós podemos, sim, todos os vereadores, ter uma união junto ao Executivo, para que a cidade ganhe com isso. E é isso que nós precisamos. Chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Uma ótima noite, até a próxima segunda-feira, com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.